João 8, de 34 a 36. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus nos abençoe através da sua palavra lida aos nossos corações. Amém, irmãos? Amados, nós estamos diante da palavra de Deus, e a palavra de Deus fala a nós, nos ensina a nós sobre o pecado. E nós encontramos nesse texto aqui palavras do nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinando sobre o pecado na nossa vida. E eu quero que você compreenda nesta noite, mesmo que você já tenha a sua vida nas mãos de Jesus, mesmo que você já tenha entregue a sua vida a Jesus, mesmo que você já tenha a certeza da salvação em Jesus Cristo, eu desejo nesta noite pensar com você sobre essas questões de pecado, pecados que são tão importantes na nossa vida e que é um embate na nossa vida o tempo todo. A gente vive envolvido com isso. Até inclusive uma vez eu li um certo escrito dizendo que a igreja desse tempo fala pouco sobre pecado, que a igreja desse tempo fala muito sobre outros assuntos, mas deixa de lado o confronto, a confrontação, a necessidade de refletirmos, a necessidade de pensarmos no quanto é ruim o pecado na nossa vida. Mas é interessante que tem duas palavras na Bíblia que são escritas quase igual, mas que tem um sentido bastante diferente à luz da Bíblia. Nós temos a palavra pecado e nós temos a palavra pecados. Não é só plural. Há uma diferença do contexto bíblico entre quando você fala uma coisa e quando você fala outra. Aqui, por exemplo, nesse texto que nós temos à nossa frente, ele fala sobre pecado. E quando a Bíblia se refere a pecado, ela está se referindo a um mal da alma. Ela está se referindo a uma enfermidade espiritual, que é o pecado, e que não pode se confundir com pecados. Então eu quero nesta noite começar a pensar com você na diferenciação entre essas duas coisas. Primeiro, a gente entender bem o que é que a Bíblia diz que é o pecado. O pecado é uma, como eu disse, enfermidade da alma que dá a nós, aos seres humanos, uma inclinação a fazer o que é errado. É mais fácil fazer o que é errado do que fazer o que é certo. É mais fácil desobedecer do que obedecer. É mais fácil pecar do que não pecar. O homem natural, ele vem com essa marca na sua alma, com o pecado. E o que é isso? É um domínio. É uma dominação sobre a pessoa. A pessoa que vive no pecado, a pessoa que vive com essa, sem ter resolvido esse problema de pecado, essa pessoa está sob a ação, está sob o domínio do pecado. Não é ela quem faz as coisas, não é ela quem decide as coisas. Ela vive uma decisão
que está dentro dela, mas que é uma inclinação. E Romanos 6:22 vai continuar falando nesse assunto. E diz assim, Romanos 6:22: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Se no texto que nós lemos em João, nós vimos que a pessoa é servo do pecado, aqui no texto de Romanos, nós vemos qual é a solução para o problema do pecado. O problema do pecado é solucionado através da libertação. Nós precisamos ser libertos do pecado. Jesus Cristo nos liberta do pecado. Isso quer dizer o seguinte: quando eu estou em Cristo, quando eu me torno nova criatura em Cristo, Ele me liberta do domínio do pecado. Então eu consigo ter escolhas. Então eu consigo fazer o que é certo. Então eu consigo me dominar e fazer o que é certo. Ainda nessa mesma esteira, nós temos lá em Gálatas 5:22, quando fala do fruto do Espírito, nós vemos que o fruto do Espírito é, entre outros aspectos, domínio próprio. Então nós saímos do domínio do pecado, nós saímos dessa dominação do que é natural, por causa do pecado, e tomamos as rédeas da nossa vida, e tomamos o domínio da nossa vida. Isso quer dizer que a gente consegue viver sem pecados? Ainda não, porque isso ainda precisa ser aperfeiçoado. Mas quer dizer que eu já tenho opção, quer dizer que eu já faço escolhas, quer dizer que eu não sou mais dominado por algo que habita dentro de mim, quer dizer que eu tenho autocontrole. O Espírito me dá a capacidade de me controlar. Então muitas vezes nós nos pegamos em situação de pecado e nós conseguimos nos dominar, e nós conseguimos nos controlar, e nós conseguimos, através do esforço, através do amor a Deus, nos dedicar, porque nós somos libertos. Bom, até agora nós falamos sobre o pecado, mas e os pecados? Abra a Bíblia comigo em Marcos 2, verso 5. Lá em Marcos 2, verso 5, diz assim: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Se o pecado é uma característica da alma, os pecados são ações. Se o pecado está dentro, os pecados acontecem fora. Nem tão fora assim, porque eles acontecem dentro da nossa mente também. Nós temos pecados de pensamento, mas eles são realizações. O pecado não é uma realização. O pecado é uma qualidade, é uma característica, é algo que faz parte da pessoa. Os pecados não, são essa característica posta em prática. E se nós vimos que a solução para o problema de pecado é libertação, a solução para o problema dos pecados é perdão.
Olha nesse texto. Perdoados estão os teus pecados. Percebe que há uma diferença muito clara aqui? Os pecados, eles são perdoados. O pecado precisa de libertação. Nós precisamos ser libertados por Deus do domínio do pecado. Mas nós precisamos de perdão dos nossos pecados. Como que nós vamos ilustrar isso? Pensa num devedor. Alguém que contrai muitas dívidas. E essa pessoa deve muito. E ela não tem condições de pagar o que deve. Ela não tem condições de quitar essas dívidas. E ela vive sob o peso dessas dívidas. E ela vive sob o peso de cobranças por causa dessas dívidas. E ela vai cada dia se complicando por causa dessas dívidas. Esse é parecido com o problema dos pecados. São dívidas que a pessoa vai acumulando. Tomou emprestado com um, não pagou, dívida. Pegou emprestado com outro, não pagou, dívida. Pegou emprestado com outro, mais outro, mais outro, mais outro, não pagou, dívida. Isso parece com os pecados. Mas isso normalmente acontece, é claro que há exceções, mas quando uma pessoa se endivida dessa maneira, isso normalmente acontece porque ela tem uma inclinação a contrair dívidas. Tem gente que ganha a mesma coisa, tem o mesmo tamanho de família, tem a mesma casa, e um vive endividado e o outro não. Porque a pessoa tem uma inclinação dentro dela para contrair dívidas. Isso se parece com o pecado, é a inclinação para fazer aquilo. E aí eu pergunto a você, o que adianta chegar para essa pessoa que está endividada, porque tem uma inclinação para contrair dívidas, o que adianta chegar para ela e perdoar a dívida? Por exemplo, vamos supor que seja um filho de alguém, aí o pai vai lá e diz assim: meu filho, olha só, eu vou pagar todas as suas dívidas, vê quem são esses credores e eu vou pagar todas essas dívidas. Ou como muitas vezes as pessoas fazem isso daí, negócio de limpar nome. Então, passa aí um determinado tempo, que eu não sei hoje qual é, são 5 anos ainda, em torno de 5 anos, a pessoa não pagou a dívida caduca, vamos dizer assim. Não vai caducar mais não, pastor. Já são 3 anos, não vai caducar mais. Eu não tenho mais dívida. Tudo bem, então não vou entrar nesse assunto, nesse mérito. Mas vamos supor, só para a nossa ilustração ficar legal. Aí a pessoa seguiu, chegou 5 anos, limpou. Vamos supor. Porque nós estamos falando disso, isso é só exemplo, tá? Ninguém faça isso, por favor. Chegou 5 anos, limpou. O que vai acontecer depois disso? Ela vai endividar de novo. E aí talvez ela vai endividar mais ainda, porque ela já sabe que ela tem alguém que pagar. Porque não resolveu o problema, que é a inclinação para contrair dívidas. Qual seria a solução então? Chamar essa pessoa e fazer um tratamento psicológico, espiritual com essa pessoa.
para que ela não volte a fazer isso. E aí vamos supor, no nosso exemplo, que esse tratamento funcionou. E essa pessoa então foi libertada dessa inclinação para contrair novas dívidas. E aí, nesse caso, se essa pessoa foi inclinada, ou melhor, foi libertada da inclinação de contrair novas dívidas, e você perdoar os pecados dela, o que vai acontecer? Ela foi libertada dessa característica de contrair dívidas, e as suas dívidas foram perdoadas. O que vai acontecer? Ela vai parar de contrair dívida. Isso vai resolver o problema. Não resolve o problema só perdoar os pecados. É o que está aqui. É preciso libertação. Eu vou citar um outro exemplo. Bem espiritual isso. Alguém que tem problema de demônios. Essa pessoa tem possessão demoníaca. Essa pessoa tem demônios. Existe isso? Existe? Existe. O diabo existe. Demônios existem. E eles tomam posse de pessoas. Não vou nem falar nem não. Porque é mais é. E aí, uma pessoa se manifesta dentro de um culto, como acontece muito por aí. E aí fazem um verdadeiro show em cima disso. Meu ver, destoou completamente do ambiente de culto. Porque o culto aqui é a Deus. Mas aí as pessoas fazem isso. E aí expulsa o demônio. Resolveu o problema? Não. Porque quando a pessoa chegar ali na porta, os demônios estão esperando. Volta e entra e vai. Já aconteceu. Não comigo. Eu sei. Mas aconteceu uma vez o seguinte. Eu estava na igreja pregando como eu estou aqui hoje. Quando terminou o culto, ali na porta havia uma pessoa que eu não conhecia, mas que era vizinho ali da igreja. E aí eu cheguei lá na porta, cumprimentei todo mundo, ele esperou calmamente, todo mundo saiu. Quando terminou e todo mundo saiu, ele chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor pode ir lá na minha casa me ajudar? Eu falei assim: por quê? O que está acontecendo? Ele falou assim: a minha esposa, ela está possessa. Aí eu falei: posso. Aí reuni algumas pessoas que estavam por ali ainda e falando: vamos. Chegamos lá, entramos naquela casa e realmente a senhora estava transtornada. E aí, calmamente, nós entramos e começamos a orar, pedimos em nome de Jesus que fosse expulso aquele demônio. E ela se acalmou. Quando ela se acalmou, eu falei de Jesus para ela. E eu perguntei a ela se ela aceitava Jesus. Falei para ela: olha, a solução para esse problema que você está vivendo é receber Jesus como seu Salvador. Você aceita Jesus? Ela disse: não. Eu falei: tudo bem, eu respeito. Se algum dia você puder, faz uma visita a gente e tal. Aí fui embora. No caminho de volta, comentava com os irmãos que foram comigo. Sabe qual é o comentário? Não resolveu nada. Foi só de momento. Foi um paliativo, muito bem. Porque a casa continuou vazia. Não foi resolvido o problema momentâneo, mas a qualificação continuou igual. Pecados é assim. Perdão de pecados é ótimo, mas só resolve se ele for liberto da sua condição de inclinado para o pecado.
Qual é a diferença essencial entre uma pessoa inclinada para o pecado e para uma pessoa liberta da inclinação para o pecado? É muito simples de entender. E eu quero até que você se examine. A pessoa inclinada para o pecado, ela peca, comete pecados e fica tranquila, em paz, entre aspas. Isso não incomoda. A pessoa liberta, ela fica incomodada. Ela, quando ela se vê numa atitude, quando ela se vê numa situação, quando ela comete pecados, aquilo incomoda, aquilo fere, aquilo dói, machuca. E aí ela procura resolver aquele problema. E aí sim, perdão de pecados. Bem, nós vimos o que é o pecado, nós vimos o que são os pecados, e agora eu quero ver com você quem é pecador. Talvez você me responda, pastor, isso é fácil. Pecador é quem comete pecados. Mas, e quem resolveu o problema de pecado? Como que fica? E por que a pessoa é pecador? Abra comigo, então, Romanos 5:19. Aliás, a carta de Paulo aos Romanos, nós estudamos numa série aqui na igreja. Tem bastante coisa dessa série disponível no canal da igreja no YouTube. E nós vimos ali naquela ocasião que Romanos fala muito sobre esse assunto. E essa carta aos Romanos, ela vai ensinar para nós como que uma pessoa se torna pecador. Aqui no verso 19 do capítulo 5 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então aqui nós temos dois tipos: pecadores que são feitos justos. E o que é que torna uma pessoa pecador? Não é quando ele comete pecado. Não é. Ele é pecador quando ele nasce. Ele é pecador quando ele nasce. Cometer os pecados é consequência de ser pecador. Então, quando uma pessoa nasce, ela já nasce pecador. Não foi assim com apenas uma pessoa. Quem? Jesus também não nasceu pecador, é verdade. Mas com Adão, que não tinha sogra nem caminhão. Ele não nasceu pecador, ele se tornou pecador. Eu fiz a pergunta incompleta, né? Quem é que não nasceu pecador e se tornou pecador? Muito bem, porque a gente escolheu Jesus. É Adão. E quando que Adão se tornou pecador? Quando ele desobedeceu a Deus. Quando ele desejou conhecer o que Deus conhecia. Porque o pecado não foi propriamente o comer a fruta. O pecado não foi esse. O pecado ocorreu antes. O pecado ocorreu quando ele desejou ser igual a Deus. Quando ele desejou saber como Deus.
quando ele desejou não ser mais dependente de Deus. E aí nós chegamos ao final, que é aqui que eu quero chegar com você. Qual é o principal pecado? Qual é? O principal pecado. Porque a gente tem umas escalas, né, de pecado. Pecado, pecadinho, pecadão. A gente acha que matar uma pessoa é a pior coisa. Tirar a vida de alguém. A gente pensa que pecados ligados à sexualidade são terríveis. E tem outros pecados que a gente acha menos complicado. Então, se a gente for pensar assim, eu vou perguntar, qual é o principal pecado? Aí eu vou pedir para você abrir comigo a palavra de Deus em João 16, de 7 a 9. João 16, de 7 a 9. Jesus está aqui falando com os seus discípulos e ele vai nos dizer qual é o principal pecado. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. De quem Jesus está falando aqui, o Consolador? O Espírito Santo. Então Jesus está dizendo assim, vocês estão querendo que eu não vá, mas eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Esse aqui é o pior pecado. É o pecado que dá origem a todos os outros. Esse é o pecado que dá origem. Quando Adão não creu no que Deus falou com ele, ele deu ouvidos à serpente, ele tomou do fruto, e tudo que vem depois. Ele não matou ninguém, ele não traiu a esposa, até porque mesmo não conseguiria. Ele não fez nenhum desses pecados que nós achamos horrendos. Se alguém olhasse a uma pessoa que foi lá numa árvore, tomou o fruto e comeu, que relevância, que importância tem isso? Mas isso aconteceu dentro de um contexto em que ele não creu em Deus, em que ele abriu mão de obedecer a Deus, que ele abriu mão de, mesmo não entendendo tudo, compreender que Deus está dizendo o melhor. Então Deus disse para ele assim, olha, o melhor para você é não tocar naquele fruto. A orientação que eu dou a você, não toque naquela árvore. Não chegue nem perto daquela árvore. E aí ele vai ouvir o outro, que o inimigo, que chega e diz assim, não é bem assim, ele não está te contando tudo. E é assim, porque a gente fica elegendo pecados, mas a gama de pecados é tão grande, e a lista, ela vem só aumentando ao longo desse tempo. A lista de possibilidades de pecar. Nós temos muito mais possibilidades de pecar hoje do que Adão. Porque hoje existem muito mais opções de pecado.
Então nós temos lá o primeiro pecado, lá Adão foi lá, pegou o fruto. O segundo que a Bíblia relata já é mais forte, que é o homicídio. Caim que matou Abel. E aí de lá para cá a lista vem só aumentando. Existem aí pecados novinhos em folha. Existe, por exemplo, um pecado que não existia até pouco tempo atrás: assistir pornografia no celular. Pecado da moda. Existe um outro pecado, novo também, mais recente ainda: o golpe do Pix. Entendi. E a turma está inventando. O inimigo não se cansa de inventar novas possibilidades de pecado. Por isso, nós precisamos resolver o nosso problema de pecado. Nós precisamos cessar na fonte. Não é se proteger contra isso ou aquilo, porque tem gente que diz isso: não, eu vou me proteger, eu vou tirar a senha do meu celular para me proteger. Vai se proteger desse, mas não se protege do outro. Ah, eu vou ficar sob vigilância, eu vou vigiar o marido, a esposa, por um aplicativo do celular que eu sei onde ela está. Não adianta se você não resolver o problema principal. Se você não resolver o problema, o pecado principal, que é não crer em Jesus. Então eu gostaria de encerrar a nossa mensagem nesta noite, convidando você a pensar na sua vida espiritual, se você já conseguiu resolver o seu problema de pecado. Se você já resolveu o problema de não crer em Deus. Se você já resolveu o seu problema de não crer em Jesus. Se você comete pecados e isso não incomoda você. Quanto cometer pecados incomoda você? Essa é uma pergunta que só você consegue responder. Que você não pode responder pela pessoa que está do seu lado. Você não pode responder por mais ninguém, a não ser por você mesmo. Então eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos e respondesse isso a Deus. Quanto cometer pecados tem incomodado você? Será que você está conseguindo cometer pecados e dormir tranquilamente? Será que você está conseguindo fazer aquilo que você sabe que é contrário à vontade de Deus e fica bem? E fica sossegado? Se esta é a sua situação, você precisa de libertação. Se esta é a sua situação, ore a Deus firmemente neste momento e diga para Ele: Senhor, eu creio em Ti, eu creio no Teu poder, eu creio no Teu Espírito, que o Senhor pode entrar na minha vida e resolver o meu problema de pecado. Que o Senhor pode entrar na minha vida e me transformar, para que eu possa ver resolvido o meu problema de pecado, seja liberto disso, e para que então, perdoando os meus pecados, eu esteja limpo
e feliz na tua presença. Senhor, nós oramos a Ti nesta noite, agradecendo ao Senhor por essa confrontação da nossa vida, agradecendo ao Senhor porque Jesus Cristo nos liberta do poder do pecado, porque Jesus Cristo nos liberta da inclinação para o pecado, e porque nós passamos a ter o Espírito Santo nos convencendo do pecado. Ó Deus querido, nesta noite, em nome de Jesus, se há alguém aqui em nosso meio, que por mais que já faça parte de uma igreja, mas ainda não se incomoda com pecados, o Senhor toca nessa vida agora, em nome de Jesus. Que haja libertação aqui nesta noite. Ó Deus, todos nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, porque queremos viver limpos, puros, em Tua presença, de maneira que agrade ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com oração silenciosa, o culto estará encerrado.